Domingo passado, comemoramos a ressurreição, dia de Páscoa, mas ele só abre o período pascal, né? Os domingos de Páscoa. Ele começa no primeiro domingo de Páscoa e se encerra no domingo de Pentecostes. São 50 dias em que comemoramos a ressurreição do Senhor e a sua aparição aos seus apóstolos e discípulos naqueles dias que se sucederam. Então hoje estamos no segundo domingo de Páscoa. Ainda estamos sobre a égide desse impactante evento que modificou a vida dos apóstolos, dos discípulos, das discípulas e de todos nós. Os textos para este segundo domingo de Páscoa iniciam com Atos 4, de 32 a 35, que apresenta a vida comunitária da Igreja de Jerusalém logo após a ressurreição do Senhor. Também temos a primeira epístola de João, em seu capítulo 1, versículo 1, até o versículo 2 do capítulo 2, em que João repete o tema que ele apresenta no capítulo 1 do seu Evangelho. Dessa vez, na epístola, sob a perspectiva da vida dos fiéis. E, finalmente, o Evangelho de João, no capítulo 20, de 19 a 31, em que João registra duas aparições do Cristo ressurreto aos apóstolos. Nos focando, no livro de Atos, que faz parte da obra lucana junto com o Evangelho de Lucas. Esta obra é destinada a Teófilo, como podemos observar no versículo 1 do livro de Atos e no versículo 3 do livro de Lucas, ambos no capítulo 1, e forma um conjunto literário escrito por volta dos anos 90. O livro de Atos apresenta a pregação do Evangelho começando em Jerusalém, como a gente pode ver nos capítulos 2 a 5. Depois vai para a Judéia e Samaria, como está no capítulo 8 em diante, indo para Fenícia, Chipre e Síria, capítulo 11 ao 22, e finalmente chegando a Roma, capítulo 28. E nos mostra como o Espírito Santo orientou e fortaleceu os primeiros fiéis nessa obra da expansão do Evangelho. O início do capítulo 4, Pedro e João são interrogados pelas autoridades ligadas ao Sinédrio e seu testemunho se manifesta na vida da igreja, tem um efeito na comunidade de Jerusalém. E aí o texto que nós lemos para a meditação dessa noite mostra como viviam os que iam aderindo à fé no Cristo ressuscitado. A expressão que é bem marcante nesse texto que se inicia no versículo 32, a multidão que creu, ou a multidão dos que creram. Após a Páscoa, é crucial o testemunho da fé no Cristo ressuscitado. Este é o centro da fé cristã. Cristo ressuscitou. Essa comunidade de Jerusalém, os que estavam se agregando à igreja de Jerusalém, são convertidos que vieram de todo o Império Romano, de todas as nações. Eram peregrinos judeus de todo o mundo que estavam em Jerusalém para a Páscoa. Eles falavam línguas diferentes e também tinham costumes diferentes. O testemunho
ele vive, os unia. O ressuscitado vive entre eles. A certeza da presença de Cristo em seu meio os fazia superar suas diferenças. A Páscoa cristã era para quem cresce no ressurreto. O Espírito Santo os transformou em um só coração e uma só mente. A proclamação do Messias, que foi morto, mas vive, era universal. Não estava restrito a uma área geográfica, como Jerusalém ou a Judéia, ou a um único povo. 20 séculos depois, observamos, porém, que alguns que se dizem seguidores da fé cristã criam cada vez mais empecilhos para as pessoas crerem no Evangelho. Esses empecilhos se encontram em diversas formas, em interpretações da Bíblia que não procedem, quer dizer, não têm um verdadeiro rigor exegético, em circunstâncias que são criadas para as pessoas poderem aceitar ou não o Evangelho, quer dizer, não é pelo Espírito Santo, mas pelo método, pela técnica que eles fazem com que a pessoa aceite o Evangelho, pelo medo, pela pregação do terror em vez do amor, ou mesmo com os escândalos, né? Então se usa o Evangelho de uma maneira que, em vez de trazer a pessoa aos pés de Cristo, reconciliar-se com Deus, as pessoas se afastam e não desejam essa mensagem. O Evangelho que os apóstolos estavam pregando, que vinha de seu mestre Jesus Cristo, é que todos e todas são bem-vindos e bem-vindas à comunidade do Cristo vivo. O texto nos continua dizendo, né, sobre o testemunho que era dado com grande poder. E é claro, né, quando nós pensamos em poder, nos vem, né, à mente os efeitos extraordinários, milagres que aconteciam, sobretudo coisas que abalavam a natureza, como terremotos ou curas de doenças graves, ressuscitar mortos, né? Então pensamos que este é o grande poder da proclamação do Evangelho. Mas a proclamação dos apóstolos, ele vencia pela força do Espírito Santo. Por isso que a primeira comunidade cristã, a Igreja de Jerusalém, precisou permanecer unida e firme, a fim de que pudesse dar claramente testemunho e confessar abertamente sua fé, apesar de todo o contexto de perseguição do Império Romano. O poder de Deus se manifestava na comunidade, através do testemunho de amor e comunhão entre tantas pessoas diferentes, costumes, línguas, que poderiam ser obstáculos para a sua aceitação. A história humana registra desde a antiguidade o preconceito do diferente. Como exemplo, né, bem próximo, não faz assim tantos anos, um século e meio, vindo desde o Brasil colônia, né, até um século e meio atrás, mais ou menos, as cidades, muitas cidades, tinham igrejas que eram voltadas a atender as pessoas que eram escravizadas. Quer dizer, os donos das fazendas, os senhores, as pessoas livres, eles frequentavam uma igreja. Aí os escravos deixavam eles lá, né, acompanhavam os senhores até a sua igreja, iam andando a pé até uma distância razoável, onde existia uma outra igreja que era voltada só para eles,
e que popularmente era chamada de Igreja dos Negros, porque a escravidão no Brasil, né, foi majoritariamente entre os negros, né? Pela história a gente leu que a tentativa de escravidão dos índios não resultou, não teve resultados, então eles partiram para a escravização dos povos africanos e os traziam, né, nos navios negreiros, e assim se consolidou a escravidão no Brasil com os povos africanos. E é interessante que nessa época havia discussões até mesmo se o negro tinha alma. As próprias imagens, né, que se popularizaram, uma outra forma de vermos o preconceito, né, que mostram um Jesus nórdico ou germânico, né, os traços, né, pele branca, olhos azuis, cabelos loiros, que expressam esse preconceito. O fenótipo, né, que tem o rosto, as características externas das pessoas, do povo da Judéia, provavelmente eram cabelos escuros e uma pele escura também, meio avermelhada, tendendo para a pele mais morena, né? Talvez a gente pode observar aquela cor do barro queimado, né? Então era próprio daqueles povos palestinos, né? No Oriente Próximo. Ainda hoje os povos oriundos daquela região têm uma pele mais escura, que também era motivo de preconceito na época colonial. Então se extinguiu isso, né? Quer dizer, Jesus não poderia ser com uma cor escura, né? ou negro, ou moreno, então eles branquearam, né, o Jesus das imagens, e vemos isso até hoje, pregações, desculpe, ícones, imagens de um Jesus branquinho, olhos azuis, cabelo loiro, vindo nas nuvens, né? Então tudo bem europeu, né? E não apenas no aspecto étnico, né? Não apenas o aspecto racial, étnico, mas a discriminação e o preconceito social se mostram obstáculos para o testemunho verdadeiro do Evangelho. Até mesmo eu lembro de uma história que a irmã da minha avó contava, que uma determinada seita religiosa foi pregar para ela, e ela falava: não, eu já creio no Evangelho, né? Não precisam pregar para mim. Mas eles queriam converter. Aquela história que parece que muitos querem, na expressão popular, pescar no aquário, né? Querem converter os já convertidos. Isso é muito comum no meio evangélico, né? Então, se a doutrina é um pouco diferente, você tem que converter a pessoa. Ela tem que mudar para só a nossa igreja é certa, só nós temos os costumes certos, só nós temos a interpretação da Bíblia certa, né? Então isso é muito comum. Eu diria que é uma arrogância religiosa, né? Então ela, ao falar isso para esses pregadores, né, era um grupo que iam de 2 em 2 nas casas, pregando de casa em casa. Ela falou assim: olha, eu já creio no Evangelho, por que vocês não pregam o Evangelho para aquelas pessoas ali? Ó, tinha uns mendigos deitados na rua, uns moradores de rua, assim, trapilhos, sujos, né? E a pessoa disse para ela: nós não jogamos nossas pérolas aos porcos. Vejam que palavras pesadas, palavras duras, insensíveis, que falta de amor. E se observarmos, né, os registros históricos, a primeira comunidade teve muita gente desse tipo, pessoas que eram pobres, que eram andarilhos, né? Jerusalém tinha uma população muito grande nessa época, e havia muitos marginalizados. E o verdadeiro evangelho, né, que os apóstolos pregavam, que nós temos que pregar também, ele supera essas barreiras.
o Evangelho ele vem unir os povos de origens e costumes tão distintos, mas também fraternizava pessoas marginalizadas como prostitutas, mendigos, cegos, leprosos, com pessoas opostas, né, que eram os fariseus moralmente corretos, os sacerdotes que eram os que declaravam imundo ou não os leprosos e os cegos, as pessoas ricas que tinham essa distância social com os mendigos. Então, quer dizer, de repente, todas as pessoas que eram polarizadas em pontos diferentes da sociedade estavam juntas, celebrando o Cristo ressurreto. O poder de Deus não estava na padronização, em torná-los todos iguais, né? Então, torná-los todos doentes, ou todos sãos, todos pobres, ou todos ricos. Não, nessas diferenças, né, as prostitutas, os fariseus que se juntaram à fé, eles fraternizavam, né? Eles estavam ali. Todos eles tinham que abandonar seus pecados, obviamente. Não é pensar que a prostituta tem pecado, mas o fariseu não tinha. Todos tinham pecados, eram iguais nesse ponto, mas a sua condição externa também era diferente. Eram tornados iguais espiritualmente pelo perdão dos pecados, mas a maneira que eles continuavam a viver era diferente. E nessa transformação que eu acabei de dizer, no perdão dos pecados, na transformação do interior, se manifestava exteriormente através do amor e solidariedade. Então, aqueles que tinham muito dividiam com aqueles que tinham pouco. E nos relata o livro de Atos, não havia necessitados entre eles. Quer dizer, a comunidade, apesar de ser uma comunidade pobre, uma comunidade com muita gente humilde, mantinha um nível em que ninguém passava necessidade. É claro, quando a gente lê esse texto, né, então a gente imagina, nossa, todos vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Né? É uma interpretação até possível, mas o estudo desses textos tem gerado um campo para diversas compreensões. E a gente observa, né, que uma compreensão equivocada desse texto tem gerado, inclusive nos dias de hoje, a exploração da fé. Então, pregadores que exigem, né, a entrega de tudo, que a pessoa se abandone, e até a gente, na época do século passado, no final do século passado, que a gente ouvia até leilão de fé, né? Então, a pessoa, para quem vai ofertar R$500, quem vai ofertar R$1.000, R$2.000, né? Então, havia um leilão de fé e de bênçãos em certos tempos, como também, né, nessa exploração da credulidade, aquela formação de comunidades em que um líder carismático influenciava as pessoas e elas vendiam tudo que tinham e davam para a comunidade. E infelizmente, né, a gente acaba vendo que, diferente da época de Jerusalém, essas comunidades alternativas nas épocas atuais, os líderes criaram fazendas e comunidades para essas pessoas viverem, mas eles mesmos chegavam até ter casas no exterior com esses valores que eram recebidos, né, das pessoas, e às vezes pessoas ricas, né, doavam tudo que tinham. Então a gente vê distorções. Não estou dizendo que não seja um bom modelo, mas estou dizendo que esse modelo, pelo exame dos textos que seguem esse daí, né, dos próprios textos de Atos, mas também de outros textos,
Isso não era uma obrigação, mas uma expressão de amor e socorro frente à miséria que assolava Jerusalém do primeiro século. Quer dizer, não era imposto aos seguidores de Cristo. Nos textos paulinos, há diversas referências em coleta dos pobres para encaminhar para Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Quer dizer, se os apóstolos estivessem já administrando todos os bens, não haveria necessidade de fazer uma coleta, né? Quer dizer, o dinheiro já estaria nas mãos dos apóstolos para socorrer os pobres. Então, cada comunidade se estruturou conforme as circunstâncias e necessidades históricas que a cercavam. E mesmo Jesus, ele só pediu a um rapaz, né, nos textos do Evangelho, pelo menos registrados, não sei se houve outros que não foram registrados, mas apenas um rapaz que vendesse tudo e desse aos pobres. Então, o Evangelho registra também que havia mulheres de posses que seguiam e apoiavam o ministério de Cristo com seus bens. E não há nenhuma referência a essa exigência para elas. Por parte de Jesus, ele não pediu que Lázaro ou Maria vendessem tudo o que tinham, entregassem aos pobres e o seguissem. Ele, pelo contrário, inclusive usufruía das benesses dos bens materiais. Então nós temos passagem que Lázaro deu banquete para Jesus, convidou muita gente, e né, Maria usava o seu dinheiro, o dinheiro deles, né, para ajudar o ministério de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, né, também não pediu essas coisas nas igrejas das outras cidades a quem ele escreveu. Então, o ponto principal é o socorro aos necessitados. Quer dizer, ninguém passava necessidades. O próprio Cristo constatou que há tempo para tudo, inclusive para socorro aos pobres. Nesse banquete que eu citei, né, de Lázaro, a irmã dele, Maria, quebra um vaso precioso de óleo para ungir a Jesus e Judas a repreende. E Jesus exorta Judas, dizendo, não, os pobres sempre os tereis convosco, mas nem sempre me tereis. Quer dizer, existia um momento para socorrer os pobres, e existia aquele momento em que Maria estava ungindo a Jesus, né? Em vez de gastar aquele dinheiro alto no socorro, ele ungiu. Então, a gente, quando lê realmente o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia como um todo, não pega passagens isoladas, a gente percebe que o importante aí é o socorro dos pobres, né? Ele não está propondo um projeto de mudança para todas as igrejas. Foi um problema localizado de Jerusalém, em que eles estavam procurando uma saída unidos no amor e na solidariedade ao próximo. Então, no contexto dessa passagem, as barreiras sociais são vencidas, né? Então, não, como eu disse, não apenas étnicas, né, mas as também de classe social, de maneira de viver e costumes e tudo mais, são vencidas pela crença, né? A fé em comum. Então eles passam a ter uma só mente, um só coração. Então a comunhão entre eles expressa o poder de Deus. E esse poder de Deus reflete também na diaconia para o socorro aos pobres. Então está presente nesse texto a comunhão, a diaconia e o testemunho. E olha que a diaconia só seria instituída no capítulo 6, né? Mas ela está presente aí, o serviço aos pobres, a manifestação sensível. Não basta falarmos que cremos no ressurreto, não basta falarmos de Jesus vivo, é preciso viver essa nova vida que a fé nos dá. O livro de Atos, então, registra a consolidação da igreja após a crucificação e ressurreição de Cristo. No primeiro capítulo já fica claro a universalidade da mensagem sob a orientação do Espírito Santo, né? Recebereis
Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, em apenas 4 versículos, aqui nesse texto, Lucas faz uma radiografia do estado da igreja de Jerusalém antes de relatar a expansão do evangelho entre os gentios. E essa expansão que seguiria os tons apresentados nesse texto. O perdão dos pecados oferecidos ao ser humano não depende de méritos. Por isso, qualquer pessoa pode crer. Então, claramente, né, o texto se abre mostrando isso. Qualquer pessoa, a multidão dos que creram. E essa fé opera no interior. Então, é bem importante, meus irmãos, entendermos isso, porque nos dias de hoje há uma dissociação, uma separação entre o comportamento, as palavras e a fé. E nesse texto está tudo junto. Então, a fé opera no interior a transformação do Espírito Santo, que permite o testemunho, tanto na sua forma material, quer dizer, no comportamento, nos bens, na responsabilidade com o próximo, na responsabilidade com a sua vida espiritual. É muito interessante, né? A gente, quando eu falei dessa dissociação, então a pessoa assim, fala que tem fé. Ela tem uma ótima fé, uma fé maravilhosa. Ela sabe os exercícios, mas na hora que ela tem que prestar seu culto a Deus, que ela tem que dar o seu dízimo, que ela tem que ajudar o pobre, que ela tem que cantar, que ela tem que dar os seus talentos na igreja. Não, isso eu faço, não preciso fazer. Né? Quer dizer, se separa a sua fé da sua expressão material. E também a comunhão, que é o testemunho. O testemunho que dá veracidade a essa proclamação do Evangelho, da mensagem. Né? Então, não podemos separar essas coisas. O mundo moderno parece que criou caixas na nossa religiosidade. Então, eu falo que creio, mas no meu serviço eu me comporto mal, eu sou desonesto, na minha igreja eu não perdoo, eu não amo o próximo, eu não sirvo a Deus. Mas Deus vê meu coração, Ele sabe exatamente isso. Deus conhece o coração. O amor de Deus, a mensagem do Evangelho, que está aqui proclamada em Atos 4, de 32 a 35, teve um efeito na comunidade dos que creram. Eles eram só um só coração, uma só mente, quer dizer, tinham o mesmo propósito, amavam as mesmas coisas, eles se amavam, e os apóstolos, com esse amor, com esse testemunho da igreja, que é um grande poder para proclamar o Evangelho. Que esse segundo domingo de Páscoa, que esse texto de Atos, que o Espírito Santo, enviado pelo Cristo ressurreto, abra as nossas mentes, abra os nossos corações para um exame verdadeiro de nossas vidas, que nós nos transformemos pela ação do poder do Evangelho através do Espírito Santo. Que a nossa vida seja uma expressão do amor, da comunhão, que supera barreiras e abre as portas para a reconciliação de Deus para todos os povos. Amém.